Eu gostaria de dar meu muito boa noite a todos os senhores, agradecer a gentileza do convite que me foi formulado. Na pessoa da Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, doutora Simone, agradecer ao Alceu, né, pelo CEAF, ao Júlio, pelo Centro de Apoio do Meio Ambiente, ao Daniel, que é meu colega lá no doutorado da Universidade de Roma, pelo convite também, e dizer que estou muito feliz de estar aqui no Rio Grande do Sul, porque é meu estado de nascimento, mas também porque no Ministério Público do Rio Grande do Sul eu posso rever uma grande quantidade de amigos e também pessoas que inspiraram a minha carreira como público, como acadêmico e que me motivam a acreditar que a nossa luta comum pelo meio ambiente, ela não só é viável, como ela vai permanecer, nas palavras da doutora Simone, iluminada pelas estrelas. E nós vamos continuar avançando nesse caminho. Então, gostaria também, nesse sentido, de referir aqui a pessoa da doutora Nelise, da Ana Marquesan, né, do doutor Paulo Valério Dalpai de Moraes, entre tantos outros amigos que eu tenho neste Ministério Público. Gostaria também de cumprimentar e dizer da importância, né, do momento de nós discutirmos questões ambientais na presença dos procuradores gerais dos diversos estados da Federação, saudar ao Dr. Fernando Grella, que é especialista na área de processo coletivo também, tem artigos publicados, né, e dizer que é muito conveniente essa unidade de esforços que foi salientada, essa concomitância de um evento de Ministério Público Ambiental com a reunião do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais. O tema que eu irei desenvolver é um tema ligado ao processo coletivo, mas não se limita ao processo coletivo. São algumas reflexões, fruto da minha pesquisa acadêmica e do meu cotidiano como promotor de justiça, que eu considero necessárias para que nós possamos consolidar os avanços que tivemos com a Constituição de 1988. Por isso, o título, o Ministério Público como instituição de garantia no novo processo civil. A teoria de base, vamos dizer assim, em primeiro momento eu vou fazer assim, um viés teórico aqui, eu acho necessário, é do professor Luiz de Ferraioli, que desenvolveu em um livro recente, a teoria do direito e a teoria da democracia, para justamente garantir tais como limites e vínculos aos poderes selvagens do mercado e aos poderes selvagens políticos, que muitas vezes fazem com que os direitos fundamentais não sejam realizados. E é importante que nós falemos do professor Luiz de Ferraioli, porque o professor Luiz de Ferraioli considera o Ministério Público do Brasil como o mais avançado, a mais avançada instituição de garantia de direitos fundamentais, instituição de garantia de segundo grau de direitos fundamentais. Nós vamos ver isso mais adiante. Um professor reconhecido internacionalmente por seus estudos de direito constitucional, entende assim, dado o design que foi propiciado pela história do desenvolvimento do Ministério Público, pelo combativo compromisso dos procuradores gerais de justiça à época da Constituição, pelas diversas, vamos dizer assim, caravanas de promotores de justiça que compareceram ao Congresso Nacional naquele período, e conversávamos, eu e o doutor Navega, hoje Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, na vinda para o Rio Grande do Sul, sobre essa questão, e ele me contava como isso se deu naquele período. Porque sem esta presença no Congresso Nacional, nós não teríamos assegurado a instituição que temos hoje, reconhecida internacionalmente como o exemplo mais fino e acabado de uma instituição de garantia no constitucionalismo de terceira geração, o constitucionalismo mais avançado do mundo.
Não sei se é possível. Isso, ótimo. Então, um Estado democrático constitucional, segundo a teoria do professor Luiz de Ferraioli, exige o quê? Exige alguns compromissos, mas garante algumas liberdades. Quais são as liberdades? As liberdades são as liberdades políticas, que a democracia será exercida pelos representantes eleitos para o poder político. Nós vamos chamar isso depois de funções de governo, tanto executivo como legislativo. Garante também algumas liberdades privadas, que são aquelas liberdades do âmbito do direito civil, do direito da empresa, né? A possibilidade de decidir onde serão feitos os investimentos, a permissão para o desenvolvimento social através do trabalho e do compromisso dos empresários com a sociedade. Mas esse Estado democrático constitucional exige um compromisso com os limites e vínculos dos direitos fundamentais, direitos de liberdade, mas também, no Estado democrático constitucional, direitos sociais. O professor Ferraioli refez o que nós conhecemos como divisão de poderes, separando duas funções principais. A função de governo, que seria esta função atinente à liberdade política, as funções de garantia, que são as funções ligadas preponderantemente à efetividade dos direitos fundamentais previstos na Carta Constitucional. Então, nós teremos funções de garantia primária, os direitos fundamentais materiais, e todas as instituições de garantia primária que são vocacionadas à efetivação desses direitos fundamentais. Esta parte, funções de garantia, não diz respeito à liberdade discricionária da política. Na sua essência, é a garantia dos direitos fundamentais que está envolvida na atividade desses direitos e dessas instituições. Na deficiência dessas instituições de garantia, na ultrapassagem das liberdades conferidas com formação, nós veremos mais adiante, aos poderes, vamos assim, permitida aos poderes políticos pela Constituição e permitida aos privados pela Constituição, aí entra em ação as instituições de garantia. Pode passar? Isso. Constitucionalismo de terceira geração. O Ministério Público como instituição de garantia. Ferraioli esteve aqui num congresso nacional da CONAMP, no final do ano passado, e falou sobre esse tema. Ressaltou o papel do Ministério Público como instituição de garantia. Mas o Ministério Público não surgiu de um momento para o outro como instituição de garantia de direitos fundamentais. O Ministério Público iniciou o seu percurso muito mais limitadamente. Foi ganhando independência externa e independência interna que o Ministério Público possibilitou estar compromissado na Constituição com as garantias dos direitos fundamentais. E Mauro Capelletti sempre criticou, por exemplo, no âmbito do processo coletivo, a legitimação do Ministério Público. Por que legitimação?